Vamos, em primeiro lugar, um bom dia para todos, um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas envolvidas. Vamos ler um versículo apenas que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1 e o versículo 8, que nos diz assim, Daniel 1:8. E resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Imagine um homem de Deus na direção de Deus com o propósito de não se contaminar. Vemos ali uma decisão ousada de Daniel, pois Daniel, todos sabem que fez parte da primeira leva de Nabucodonosor, dos mil pessoas que Nabucodonosor leva. Nessa primeira leva, Nabucodonosor não levou plebeus. Nabucodonosor, podemos usar uma linguagem nossa, levou a nata, só as pessoas, os melhores da terra. E entre esta nata de Israel estava ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi os nomes dados depois por próprio Nabucodonosor. E chegando ali, houve aquela proposta que Nabucodonosor mandou escolher algum jovem para que fosse treinado para trabalhar no palácio e depois de 3 anos fosse apresentado diante do palácio. Para isso havia alguns critérios que era de fundamental importância, e um deles estava relacionado à alimentação daquele jovem. Era a mesma alimentação do reino, o vinho do reino, que era para ter uma boa presença, para que ele pudesse transar livremente, fazer seu trânsito livremente no palácio. E ali fizeram a proposta para Daniel, e Daniel viu que alguma coisa ali, naquelas comidas finas, bebidas finas, havia alguma coisa que ia afastá-lo do seu Deus. E a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e fez um pedido ao eunuco. Quando um homem de Deus quer andar na direção de Deus, Deus provê os meios para que ele alcance os seus objetivos. O que determina a nossa vitória diante de Cristo são os nossos propósitos. Sem propósito não chegaremos a lugar nenhum. Sem propósito não alcançaremos nenhuma das nossas metas, porque tudo precisa de propósito. E o propósito de Daniel foi não se contaminar. Daniel era um escravo. Tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Ele não tinha condições humanamente falando, de fazer exigências, pois era escravo, mas ele fez. E a Bíblia diz que Deus foi com aquele homem, e aquele homem permitiu a Daniel, mesmo, segundo ele, correndo o risco de morrer. E Daniel disse: eu te peço pelo menos 10 dias, nos dê apenas legumes, essas coisas simples. Se em 10 dias os nossos semblantes estiverem diferentes do que os outros, nós voltaremos a comer. Mas em 10 dias, os semblantes deles estavam brilhando muito mais do que o dos outros. E assim eles permitiram que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego continuassem servindo ao Senhor e sem se contaminar. E a pergunta nesta manhã, para mim e para você: quais foram os propósitos que colocamos no nosso coração para não se contaminar? A vitória de Daniel nós conhecemos, ele perpassa por 3 reis de Israel. E todos os reconheceram como homem de Deus. Por que será isso? Pelo propósito de Daniel.
Daniel fez um propósito: não se contaminar. Qual será o meu propósito? Como tem sido o teu propósito diante de Deus? Você, imagine-se você no lugar de Daniel. Onde você tem andado? Com quem você tem andado? O que você tem feito? A pergunta é simples para nós. O que temos feito? O que temos feito? O que temos falado? Jesus faria o que estamos fazendo? Jesus agiria como nós temos agido? Irmãos, o segredo da nossa vitória está nos propósitos. Observe aquela mulher do fluxo de sangue depois de 12 anos, depois de ter gastado tudo, depois de não haver mais esperança. Observe aquela mulher depois de esquelética, com anemia profunda, com esgotamento físico, cambaleante. Ela precisava correr um risco. Eu já disse que todo grande projeto, os grandes riscos, ela precisava. Jesus ia passar com uma certa distância e ela não tinha força suficiente. Mas se ela ficasse prostrada em sua casa, ela morreria. Entre morrer prostrado e morrer lutando, ela preferia morrer lutando. Morrer lutando é honroso. Morrer prostrado é indigno. E aquela mulher criou um propósito no seu coração. Eu vou ajuntar o resto de força que ainda existe em mim. Mesmo que morra, eu vou tentar. Eu sei que ela sabia que era difícil vencer a multidão, assim como Zaqueu. Nem Zaqueu, que era são, apesar de ser pequeno, até facilitaria essa entrada no meio da multidão. Zaqueu não conseguiu. Mas aquela mulher tinha um propósito que ela ensaiou em casa. Ela disse: eu, tão somente, tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei são. E ela criou um propósito e partiu para a luta. Podemos ver, com base na configuração que aprendemos com Freud, podemos ver uma figura estranha, esquelética, tentando vencer uma grande multidão. Mas o seu corpo frágil, cambaleante, caía. Mas ela mesmo assim: não, eu preciso encontrar com o mestre. Caindo e levantando, ela dizia: eu ainda tenho força. E ela vem se aproximando no meio daquela multidão anônima. Porque pelos filhos de Israel, pela lei de Israel, uma mulher com fluxo menstrual, se ela tocasse em alguém, a pessoa seria imundo. Então ela era considerada uma pessoa fora da sociedade, não podia ir nem sequer numa venda. E ali estava ela vencendo os seus medos. Ali estava ela com um propósito. Não, morrer prostrada não, tem uma oportunidade. Se eu tocar nele, eu vou ficar sã. Ninguém via. Mas certamente Jesus acompanhava seus passos. Desde quando ela fizer aquele propósito. Quando tem alguém com propósito, Jesus atrasa a viagem ou antecipa a viagem. Mas certo é que Jesus facilita o encontro. E ali vem aquela mulher no meio da multidão. Ela tinha um propósito. Era a única coisa que ela tinha agora. Ela não tinha mais saúde, ela não tinha mais bem materiais, ela perdeu tudo. Mas ela tinha fé. A fé. E ela chega no meio da multidão, ela se joga no meio daquela multidão para alcançar Jesus. E toca. Quando tocou em Jesus, aconteceu exatamente o que ela disse. Ela disse: eu tão somente tocar, eu ficarei sã. Quando tocou em Jesus, aquela mulher, ela automaticamente foi curada. Jesus sabia. Jesus conhecia o nome dela, sabia tudo.
Mas Jesus queria que ela confessasse. Jesus para. E a multidão não entende porque Jesus parou. E Jesus para e faz uma pergunta que parecia loucura. Jesus pergunta: quem foi que me tocou? A Bíblia diz que todas as pessoas negaram. Pedro, como sempre, toma a palavra e diz: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Como que tu diz que me tocou? E Jesus diz: Pedro, alguém tocou em mim diferente, Pedro. Pedro, ninguém tocou. Essa pessoa que tocou em mim não tocou por curiosidade. Não, Pedro. Essa pessoa que tocou em mim tocou pela fé. Pedro, eu senti que saiu virtude de mim. Eu senti. Toquei Jesus pela fé. Aquela mulher já tinha perdido a saúde. Aquela mulher tinha perdido seus bens materiais. Não aparece ninguém como família dela. Mas ela nutriu sua fé. Foi usando a sua fé como única ferramenta que ela alcançou o seu objetivo. Então, sem objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem objetivo, dificilmente conquistará. Faça como aquela mulher. Mesmo que você tenha perdido tudo, guarde a tua fé, alimenta a sua fé. Daniel só teve vitória porque a Bíblia diz que ela sentou no seu coração não se contaminar. Então não vamos nos contaminar, vamos ser diferentes, vamos ser realmente representantes de Cristo aqui na terra. É melhor percorrer um caminho espinhoso e encontrar com o Senhor do que ser aplaudido e ficar com essa multidão vazia. Pregar o Evangelho é uma das mais nobres missões, também uma das mais espinhosas. Mas vale a pena, no calor dos espinhos, na furada dos espinhos, no calor do sol causticante, nas agruras dessa vida, nas perseguições, isso nos aproxima de Deus. Nós começamos a aprender a ser dependente dele. Então vamos fazer como Daniel. Vamos ter um propósito. Daniel foi não se contaminar e que tenhamos o mesmo objetivo.